Tudo que tu viu na tua vida praticamente, né, vai ser cobrado a todo momento. Aliás, já que vocês estão falando nisso, eu agradeço o elogio e o maior elogio que eu ganhei de vocês foi vocês terem me escolhido como regente, sabendo do pouco tempo que eu tenho fora de sala de aula, terem me escolhido, eu fico lisonjeado. E depois de ter me aguentado tanto tempo, né? 2 anos física e matemática, meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Galerinha, vamos fazer o possível para retribuir isso aí. Aliás, os colegas ali tiveram uma coisa legal, porque o que falta geralmente em formatura, principalmente com uma turma menor, né? É grana. Vai precisar de grana, então vai ter que ter a história do cachorro-quente, nós vamos ter que vender cachorro-quente, vamos ter que fazer o cachorro-quente. E vamos ter que fazer as festinhas, festa junina. A colega teve uma ideia super legal. A mãe dela, que tem habilidade de ponto cruz, fez uma obra bem legal, que ela está pensando em rifar também, para a gente juntar mais grana e a gente poder fazer uma festinha bem legal no final do ano, né? Que vai ser, com certeza, um ano marcante aí pra gente. E galerinha, olha só, hoje ambulatória, uma coisa interessante pra gente discutir. Finalzinho da aula passada, te contei que isso aqui é uma onda, mas não é a onda do surfista. É a onda da física. E qual é a diferença dessa onda que nós vamos estudar para a onda do surfista? Alguém lembra? Não carrega matéria. Então, ó, onda, definição de onda aqui na física. Perturbação que se propaga em determinado meio, transportando, aqui um momento importante, transportando apenas, o que mesmo? Energia. Perturbação que se propaga em determinado meio, transportando apenas energia. No vestibular, às vezes, as questões pegam no pé daquele detalhe ali. Afirmando, por exemplo, que onda transporta energia e matéria. Não. Outra coisa, galerinha, quando eu faço esse desenho bobo aqui no quadro, ó, tu poderia imaginar uma corda, né, que estava esticada e eu comecei a sacudir, certo? Aí ela vai começar a ficar cada vez mais sacudida para lá também, tranquilo? Poderias imaginar que a superfície da água está aqui, ó, e tu tá olhando uma onda chegando, né? Certo? Então aqui ainda tá lisinho, ó, mas o terremoto aconteceu aqui embaixo do mar, né? O maremoto tá chegando aqui, né? Certo? Só por que ainda não tá caindo a água que nem te viu no tsunami lá? É porque a onda começa a quebrar, a onda do surfista, e começa a arrastar a matéria porque vai ficando raso. Aí a perturbação não tem mais para onde subir e descer, porque o descer já não dá mais, bateu no chão. Aí sim começa a se amontoar essa quantidade de água e começa a desmoronar tudo, muda de fenômeno. Nós só vamos brincar da onda em alto mar sem vento. Aquela onda da pesca mortal também já não é mais onda porque o vento dobrou ela, né? Ela cai para cima do barco. Já viram pesca mortal? Bem legal, né? Ô pessoal, muita gente sobreviveu no tsunami em função de estar dentro do barco em alto mar. Porque aí pra galera que estava em alto mar, o tsunami foi só uma onda um pouco maior. Ou seja, que onda grande, né? Onda grande. Aí foram chegar na praia para apoitar o barco, meu Deus, está tudo destruído, o que houve? Tinha gente que estava mergulhando, próximo até da costa, mergulhando. E aí sentiu, né? Subiu, desceu, que forte. Quando foi subir os barcos, tudo revirado, já não tem mais barcos, não tem mais nada. Então teve até o mergulhador brasileiro que salvou no tsunami em função de estar debaixo d'água, tu vê na hora. Isso só nos lembra que quando uma onda passa pela gente, se a gente estiver na água, a gente só sobe e desce. A gente não tende a ser arrastado pela onda como a onda do surfista. Apenas energia. Nome. Essa aqui o nome é igual ao do surfista, o nome daquele ponto ali. É o que da onda, a parte mais alta da onda do surfista? Sabe o nome daquilo? Crista. Vocês moram numa ilha cheia de surfista, muito amigo surfista, pá. Não? E aqui? Vou te ajudar, Tem as nuvenzinhas, tem os passarinhos, tem o sol lá no fundo e as montanhas aqui, ó. Aí aqui vem o riozinho. Como é o nome dessa região aqui? Montanha e o riozinho. Como é o nome disso aqui? É o vale, pelo amor de Deus. Mas tu vê, né, cara, o nome vem de umas coisas que não dá pra acreditar, né? É só tu ver as montanhas e o riozinho passando, é o vale. É
Outra coisa. Estranho, né? Vale, crista, aqui, ó. Isso aqui também tem nome, ó. Frente de onda. Faz sentido chamar de frente de onda? Faz, né? A primeira parte da onda, né? É a parte que separa a região não perturbada da região perturbada pela onda. Mas isso ainda tudo é acessório. Eu acho que as duas grandezas mais importantes aqui na onda, por enquanto, é essa distância do ponto de equilíbrio, digamos, até o ponto extremo mais alto ou mais baixo, tanto faz. Esse tamanho é chamado de amplitude. E o teu coração já sabe o que significa amplitude de uma onda. Tenho certeza que se tu for pro mar, aí tá ali gostosinho, boiando, aí vem uma ondinha, 30 centímetros, bate na tua cara, bem feliz. Aí vem uma ondinha, meio metro, aí tu afunda, tranquilo, né? Ondinha de 2 metros, peraí, vou sair da água que tá começando a ficar perigoso, né? Concorda comigo? E se tu vê uma onda de 30 metros, tu, né, faz o Pai Nosso, já era, certo? Ou seja, intuitivamente tu sabe que a amplitude está relacionada com a energia, com a quantidade de energia que aquela onda vai te trazer. E se a onda for muito grande, realmente pode ser catastrófico, como a gente viu. Eu até hoje não consigo digerir o número de 300 mil mortos, cara, do tsunami. 300, imagina, a ilha de Florianópolis desaparecer. Todas as pessoas mortas na ilha. É o que aconteceu lá. 2 meses depois o pescador puxava a rede, vinham os corpos na ilha. É bem isso, é uma boa expressão para esse momento. O pessoal às vezes é um pouco até mais forte, fala algo mais pesado. Amplitude. Amplitude relacionado à energia, e tu já sabe intuitivamente no teu dia a dia. Agora, o mais importante eu vou te falar agora. O que tu jamais poderá esquecer de uma onda. E eu vou precisar, a partir dessa aula, toda a aula eu vou falar desse tamanho tão importante. Essa onda, ela fica fazendo isso aqui, ó. Ela fica oscilando à medida que ela avança. Tudo bem? Quando ela sai dessa posição, o vale vira crista. E depois volta à posição original, passou uma repetição. Um período aconteceu. Concorda comigo? Depois que isso aconteceu, ela avança. Esse tamanho que ela avança depois de completar uma oscilação é um tamanho muito importante chamado comprimento de onda. E é muito fácil reconhecer o comprimento de onda, porque é a distância entre duas cristas ou entre 2 vales consecutivos. Ou entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, né? Óbvio que daqui até aqui, tu consegue enxergar que a partir daquele ponto vai se repetir de novo? Olha lá. Então isso também é um lambda. É a letra grega que nós vamos usar para representar o comprimento de onda. Lambda. E se tu for no mar, olhar o mar, tu vai ver que tem dias que o lambda das ondas está maior, o lambda está menor. Né? Isso vai depender do vento, de uma série de fatores. Vai ser muito comum eu usar uma corda, eu sacudir uma corda aqui para a gente poder falar um pouquinho dessa onda aí. Então até agora nada demais, te falei que onda só transporta energia, te dei alguns nomes aí, alguns elementos. Frente da onda, nome justíssimo, crista, igual a do surfista, vale, fiz a brincadeirinha do riozinho ali, para não esquecer, e amplitude, né? Amplitude e, mais importante, lambda. Comprimento de onda. Depois de um período, a onda avança lambda metros. E é a partir disso que eu vou começar, que eu vou continuar a brincadeira aqui. Existem muitos fenômenos na tua vida que são repetitivos, concordas? Os dias, certo? O ano, de maneira geral, é um ciclo, né, que volta a se repetir. E muita coisa na nossa vida se repete e a gente usa 2 conceitos fundamentais para monitorar as coisas que se repetem em nossa vida. Os conceitos básicos são período e frequência. Lembra lá do primeiro ano, no MCU? O que é MCU mesmo? Movimento circular uniforme, né? O MCU é uma coisa repetitiva, concordam comigo? Certo?
O MCU é uma coisa repetitiva. A onda é uma coisa repetitiva. Certo? E o que é o período, então? Alguém lembra lá do MCU? O que era o período de um movimento circular uniforme? O tempo que ele leva para completar um ciclo. Aí já é genérico, né? Já definiu o período para tudo nessa vida. O período de alguma coisa nessa vida é o tempo que demora para a coisa se repetir. Certo? Lá no MCU era o tempo que demorava para dar uma volta. Aqui vai ser o tempo que demora para voltar à posição original. É isso aí. Então o período, o tempo, ou melhor, né, o intervalo de tempo para completar uma oscilação. E o que é frequência então? Quero ver se lembram. Perfeito, definiu para a matéria nova já, né? Reformulada a definição do amigo está. Lá no MCU, alguém poderia definir o que era frequência? O número de voltas, já que isso era volta, né? O número de voltas em uma unidade de tempo. Aqui, perfeita a definição do amigo. Frequência, o número de oscilações, por unidade de tempo. Por unidade de tempo. Peraí, senhor, está querendo me dizer que aquelas perguntinhas de período e frequência que tu fez na prova lá no primeiro ano pode voltar a fazer para ondas? Exato. Exato. Eu jamais me esquecerei. O Tatá, o professor de física, que ainda está na ativa aí dando boas aulas de física por aí afora, ele falava o seguinte, ó, frequência, galera, é tu pegar o número de oscilações e dividir pelo tempo. E o que é período? Tu pega o tempo que tu ficou analisando a onda e divide pelo número de oscilações. Porém, eu não vou te fornecer essa fórmula, nunca na vida. Tu nunca vai encontrar ela no vestibular. Por isso que eu não acho adequado que tu use elas, a não ser que tu decore elas. O melhor seria tu lembrar de fazer uma regra de 3. Lembrar das definições e fazer uma regra de 3 para achar período e frequência. Mas o importante dessa fórmula é que fica claro que período e frequência, um é o inverso do... Não seria oposto? Não, é inverso. Porque oposto é o sinal trocado, né? 1 sobre F e F é 1 sobre tesão. Tesão, professor? Sim, é a letra que nós usaremos para período. Por que não pesão, professor? Não sei. Isso aqui era um F, desculpa. Por que não é Fzão, professor? Na verdade é o seguinte, ó, o tesão é maiúsculo para se diferenciar de tempo, né? De um tempo específico, certo? Agora, como não frequência, talvez fosse confundir com força se nós fizéssemos maiúsculo, né? Por isso usaremos minúsculo. Essa fórmula aqui fornece, né, professor? Só uma delas. Qual? Não sei. Depende da Lua. Concordas que passar de uma para outra é fácil? Tranquilo? Isso é importante de ficar claro. Então vamos lá. Primeiras questões mais bobas que poderiam nos perguntar a respeito de período de frequência. Uma onda tem uma frequência de 100 MHz. Calcule o período de oscilação dessa onda. Pode ser. F é igual a 1 sobre T. Mas como eu pedi o período de oscilação, né? É mais gostosinho escrever T é igual a 1 sobre... Qual era a frequência? 100 MHz, próximo da rádio que tu escuta, hein? 100, o que é mega mesmo? Mega. Quilo é 1000, né? Quilo, 1 quilo é 1000. E mega, alguém lembra o que é mega? Galera do computador aí me ajuda? 1 megabyte são quantos bytes? Não. É 1024 vezes 1024, né? 1 kilobyte são 1024 bytes. Certo? E aí 1 megabyte tem 1024 kbytes, certo? Então dá, mas foi bom, foi bom. Então, ó, é 10 na 6, galerinha. Aliás, deixa eu abrir um parênteses na aula aqui. Vocês já conheciam, né, aquela história do, sei lá, metro, aí tem o decímetro, centímetro, milímetro, lembra? Decâmetro, hectômetro, quilômetro. Eu não boto metro aqui porque não precisa ser metro, né? Pode ser litro, né? Concorda comigo? Agora na nossa vida pode ser até ampere, não pode? Certo? O que é 1 miliampere?
É a milésima parte do ampere. Tranquilo? Essa já é a nossa velha conhecida, né? Esse ano eu vou precisar de muito mais que isso. Esse ano eu vou precisar de prefixos maiores que quilo e menores que mili. Fica à vontade, mano. É o meu. Esse é assustador. É o namorado. Tem gente que bota na posição da polícia. Né? Já viram? Eu acho massa. Ô, galera. Mas o mais legal desses toques que eu vi, exceto da vaquinha, né, que hoje é muito divertido, é uma aluna que eu atendi, ela tem um estilo bem gótico e tal, então ela é bem heavy metal e tal, e o celular dela tocava aquela música de terror, sabe? Ô galerinha, olha só, além do quilo, eu vou ter o prefixo M, adivinha o que é o M? Mega. É o mega. O que vale o mega? Já que o quilo é 10 na 3, o que é mega? É 10 na 6, é 1 milhão de vezes mais. Depois vem o G, duvido. Giga. O giga é 10 na 9. Agora é de 3 em 3, para ficar econômico, né? Tu imagina ter um prefixo para cada maldito expoente. É de 3 em 3. Então, pô, 1 giga reais. Meu Deus. Né? 1 bilhão de reais. Aposenta. Tera. 10 na 12. Por exemplo, aqui o doente tem em casa 10 terabytes, um pouco mais. No caso eu. 10 terabytes. Então é isso aí, galerinha. Ó. Os grandes que eu preciso por enquanto são esses. Tem mais, tá? Vai até o 10 na 24. 10 na 24, o iota. Iota. Não, jamais usaremos. Aí abaixo de mili, que é 10 na menos 3, tem o micro. É o mi, tá, dos gregos. Lembra do coeficiente de atrito? Mi? É uma perninha compridinha ali. Espero que nenhum grego assista o vídeo. 10 na menos 6. Aí o nano. Lembra da nanotecnologia? Os caras da NASA aspirando engrenagem tão pequena? Eu contei pra vocês um dia ou não? Não. Contei, vocês esquecem das coisas? Normal. Eu contei. O cara tava lá montando um motor elétrico, tava com rinite, e aí a engrenagem tava na ponta da unha dele, ele no microscópio ali, né? Aí ele... Meu Deus, cadê a engrenagem? Sei lá quantos $1.000, $1.000 que estava aquela porcaria daquela engrenagem, né, nanométrica, aspirou a engrenagem. Legal? Certo? E isso é nanotecnologia, as coisas ficam tão pequenas que tu precisa de microscópio para poder compor. Por que mesmo miniaturizar? Por que a NASA começou a miniaturizar esses equipamentos todos? Eles gostam de brincar de Lego. Não, para ficar leve, porque o mais caro no lançamento espacial é o combus, e para cada quilo de material colocado em órbita precisa de 4 quilos de combustível. Por isso que a galera começou, para economizar dinheiro, né? Começou a miniaturizar as coisas. E aí começou a acontecer essas bizarrices do cara aspirar uma engrenagem de motor, como se fosse um grão de poeira. Aí a galera pergunta, sim, professor, para onde é que foi? O que aconteceu? Cara, não aconteceu nada, né? Quanta partícula de pó tu aspira todo dia, depois tira um melecão lá, pronto, acabou, né? Certo? É, o sistema é ninja. Ainda mais esse, olha só. Nano, micro, nano, só mais um por hoje. Pico, duvido. Quanto pico? 10 na menos 12. Ô professor, quando a gente chegar na picotecnologia vai ficar bom, né? Não, porque os átomos já são um pouco maiores que pico. Então, só se a gente precisar construir alguma coisa menor que átomo, e aí vamos precisar saber usar uma coisa que nós não conhecemos ainda, né? Certo? Então, nanotecnologia... Como? Para medir quarks, por exemplo, que são as partículas que compõem os prótons e nêutrons. Legal, né? Mas olha que interessante. Atualmente, e vai até na 10 na menos 24, tá? Esses prefixos, que é o iota. O ioto e iota. Certo? Eu lembro que na engenharia... Aí é que tá, esses prefixos aí abaixo, realmente, eles, teoricamente, é aplicação teórica só, né? Na física, o menor tamanho hoje concebível é 10 na menos 34 metros, é o comprimento de Planck. Então tu vê, os filósofos físicos, eles ainda pensam em coisas menores que 10 na menos 24. Parece inútil, mas tem tudo a ver, por exemplo, com coisas tecnológicas que hoje nós usamos no nosso dia a dia, que vieram de avanços que no início parecia, porra, esse cara é um nerd, sai daqui, bicho, nunca vai usar isso na vida, e depois a coisa acaba tendo aplicação. É uma loucura. Galerinha, quero ver se tu pegou a manha.
tera, giga, mega, micro, nano e pico. Professor, eu vou ter que decorar isso. Olha, geralmente o vestibular coloca ali, né? Tantos megabytes e coloca n igual a 10 na 6. Porém, cara, não é obrigação, tá? Então eu já vi vestibular colocar lá o tera, o giga, até o pico e nem falar o que é o pico. O cara tem que lembrar, pô, pico é 10 na menos 12, certo? Mas mais que isso eu nunca vi pedir, mais que isso. Já vi questão falar de femto, que é 10 na menos 15, só que ele avisava, femto é 10 na menos 15. Ah, ó, uma explicação para pico nós vamos usar para capacitores. É que 1 farad de capacitância é uma capacitância gigantesca. Aí os capacitores que a gente coloca nos aparelhos de vocês tem um 0,0000 farad. Aí a gente usa pico para falar de capacitor. Olha que interessante, certo? Só no finalzinho do ano. Galerinha, me ajuda aqui, ó. A frequência da rádio é 100 MHz. Qual é o período de oscilação então? Vamos ver. Da onda eletromagnética. Eu falei que uma onda tinha uma frequência de 100 MHz, não foi? E perguntei qual é o período de oscilação. Coloquei no lugar do F de frequência 100 MHz. E aí, 10 na 8, né? Passou para cima. Caramba, a onda eletromagnética, os campos eletromagnéticos oscilantes que atingem a antena do teu rádio para tu escutar as rádios comuns aí, né? 100, alguma coisa, certo? A cada 0,000000001 segundo, ela completa uma oscilação. É algo que é quase inconcebível, né, para a mente humana. Como as radiações eletromagnéticas são safadinhas. Ah, detalhe, as ondas de rádio são as ondas eletromagnéticas de frequência baixa. Porque depois vem as ondas de rádio, depois vem as micro-ondas, depois vem as micro-ondas, depois vem o infravermelho, Aí a frequência já está muito maior que isso. Aí luz, né? Infravermelho vem vermelho. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Então isso tudo é luz, é só uma faixinha do que existe. O nosso olho é uma máquina ruim de enxergar radiações eletromagnéticas, ele só enxerga uma pequena parte da frequência. Depois do violeta, ultravioleta. Caramba, agora a frequência está muito grande já. Ultravioleta. Raios X, raios gama, no limite da frequência concebível. Professor, por que acima de uma certa frequência a natureza não aceita mais radiações eletromagnéticas? Porque a natureza ela é discreta. Lembra a física quântica, de quantidades em quantidades, que nem quantidade de carga? Então a onda realmente, depois de uma certa quantidade de energia, ela não se forma. Então bacana, ó. Olha só as ondas de rádio, cara, o período de uma onda de rádio. O período de um raio-x é maior ou menor que aquele ali? O período de um raio gama é maior ou menor que esse aqui? A frequência é maior, né? Então o período é ainda menor. É 10 na menos 16. Então tu vê, cara, a gente precisa de unidades minúsculas para falar de períodos curtos, né? Loucura, loucura. Pessoal, se eu aviso, uma onda tem uma onda agora no mar, né? Porque não vamos falar de uma onda eletromagnética desse tipo. Uma onda no mar tem um período de oscilação de 10 segundos. Calcule sua frequência. F igual a 1 sobre 10. F igual a 0,1. Então tu vê, ó, quando as ondinhas do mar estão bem devagarzinho e a cada 10 segundos chega uma nova onda, a frequência dá 0,1 Hz. Bem menos que os 100 MHz das ondas que tu usa para escutar através do aparelho, né? Certo? Do aparelho, né? Porque não é na tua orelha que tu escuta os 100 MHz, concorda comigo? Certo? Aliás, já vou te dar a dica, sabe o que o teu ouvido consegue captar de ondas no ar? Entre 20 e 20 mil Hz. Tu não escuta nada abaixo de 20 Hz e tu não escuta nada acima de 20 mil Hz. Ó, tá escutando o barulho? Do ar-condicionado? Estão escutando? Ah, que às vezes pode não escutar. Tá entre que frequência? Entre 20 e 20 mil Hz. Tá escutando o prédio vibrar? Deve ser ele. Se a gente desligar ele, tu ia tentar escutar, tu não ia escutar, sabe por quê?
Porque o prédio está vibrando, mas próximo de 3 Hz. O prédio vibra 3 oscilações por segundo. E aí tu não consegue escutar. Que bom, né? Isso dá medo, né? Certo? Concorda? Imagina, teu prédio sempre gemendo. E seria grave. Porque 20 Hz é um som grave. Eu não consigo fazer, não tenho voz grave. Isso é próximo de 20 Hz. Isso é próximo de 20 mil. Tu entendesse? Isso é aula de acústica, eu só estou adiantando. Porque a acústica é ondulatória. Só que é mais pra frente, não resistir. Pois não. Então quando fica muito tempo com música alta, sai aquele pizinho no ouvido? Ali, na verdade, já é as células que recebem essa vibração. Cara, assim, ó, a primeira vez que eu vi essas células dentro do teu ouvido, depois daqueles ossos, menores ossos do corpo humano, né? Bigorna, estribo, né? Bigorna, tem um osso chamado bigorna lá dentro, estribo e não sei mais o que. Tem cavalo dentro, não, cavalo não tem, mas o estribo tem. Aí aquilo tudo é um aparelho de amplificação. É estribo, tá? Você não conhece? Isso não são da fazenda, né? Para o sistema de escutar, depois de toda a amplificação com os ossinhos que vibram junto com o ar, uma loucura. A parte final do sistema são pelinhos, tem pelinhos dentro do teu ouvido, lá na parte interna, mas são uns pelinhos, cara, que filmar eles enquanto alguém escuta é quase inacreditável. Eles dançam com a música. Quando a vibração chega no ouvido, o pelinho faz assim, ó. Parece piada, cara. Bota no YouTube. Bota no YouTube lá. Sistema, claro que tem. Claro, os caras colocam câmeras microscópicas para entender o sistema auditivo das pessoas. Sabe aqueles brinquedinhos que tem uma florzinha? Tu fala do lado dela, a florzinha se mexe? Cara, é a coisa mais próxima desses pelinhos microscópicos que nem teu ouvido. Ou seja, tu é jovem. O teu pelinho ele é super sensível. Cada vez que eu falo, mesmo que suavemente, teu pelinho vibra ao sabor da minha voz. Esse pelinho está ligado a um neurônio, emite um impulso elétrico, esse impulso elétrico vai para uma rede de neurônios até o córtex auditivo, e aí o teu cérebro traduz através do que tu aprendeu a tua vida inteira, a linguagem. Porra, cara, isso é uma loucura. Aí acontece o seguinte, o cara foi pra rave. O pelinho não ficou assim dançando suavemente, o pelinho ficou lá. E ele começa a trincar, ele começa a dar problema, depois que tu avacalhou com os teus pelinhos, já saísse da rave, já está num lugar silencioso, mas eles ainda estão emitindo um pouco daquela energia absurda que eles receberam, é como se tivesse uma cãibra naquela região, e aí continua vindo um pouquinho de... que não existe mais aquele barulho é uma alucinação auditiva, certo? Vocês que curtem o fone de ouvido, não se esqueçam do que eu já falei para vocês, nunca houve tantos, tem tantos jovens surdos em função do fone, num talo, não usem o fone no máximo, por favor. Toma cuidado, tá, galera? A galera tá ficando surda mesmo, aos montes, como nunca houve. Ah, tu sabe teu vô? Ô vô, é por isso. O pelinho dele, ó, o pelinho dele não dança mais como o teu, é rígido. Por isso que senhores de certa idade já não escutam barulhinhos agudos. Aí um cara que não tem o que fazer, faz um barulhinho no celular que só as pessoas jovens escutam. Os mais velhos não escutam, já viram isso? É, um barulhinho idiota, que se tivesse um professor de 80 anos aqui dando aula, tu ia botar o barulhinho e ia ficar... Todos iam escutar, menos o professor. Porque o pelinho dele já... O professor acabou de dar um mortal pro Lima. Vocês escutaram isso? Vai dar vozinho dela. Mas tu viu que interessante? Tu viu que interessante, quando a gente conhece um pouquinho melhor o nosso próprio corpo, dá para entender alguns fenômenos que eu vi os alunos perguntando, por que meu avô não escuta esse barulho, professor? Parece algo sobrenatural, né? Mas é algo absolutamente inteligível. O senhor está querendo me dizer, no final das contas, que meu aparelho auditivo tem prazo de validade exato. E quanto mais usa, mais cedo ele vai arrebentar, como todo o corpo. Qual é a única forma de viver mais? Comer menos. Eu já te ensinei isso, como é que tu esquece disso, porra? Vocês lembram dessa aula? A única forma cientificamente comprovada de sobreviver mais é comer menos, porque o teu organismo se desgasta para processar comida. Claro, né, cara? O estômago funciona, o fígado, o pâncreas. Se tu te entupir de comida, sempre, uma coisa que vai acontecer é que teu organismo vai sofrer falência do fígado, do estômago, do pâncreas antes. Gente, eu não estou falando de pessoas normais como vocês, estou falando de extremos. Lembra do lutador de sumô? Quanto vive o lutador de sumô? 42 anos em média. Porque eles comem o equivalente a 20 pessoas. Num dia.
Num dia. E eles malham que nem uns doidos, abdominal pra caramba, musculação pra caramba, e ficam daquele gigante por causa da quantidade absurda de comida. Eles são fortes, cara. Cara, eles são grosso de forte. Pode ter certeza. Tanto que tem um outro cara ali de 200 quilos, e qual é a brincadeirinha? Vê quem levanta o outro e tira fora. Sendo que o outro cara de 200 quilos não vai querer que levante, vai espernear. Não. Então, tu imagina um carinha de 200 quilos brabo, querendo te jogar pra fora do tatame. É absurdo. Galera, olha só. Vamos voltar à Terra aqui. Equação fundamental das ondas. Momento muito importante. Deixa eu até cortar esse take aqui, porque é o momento